Seja bem-vindo, o mestre Carlos Negrão, ao Strike Podcast. Estamos com essa edição específica aqui para conhecer a sua história. E eu vi muitas histórias que os taekwondistas até hoje não tiveram a oportunidade de conhecer. E vamos dividir em dois blocos, provavelmente 2 programas, essa nossa entrevista com o mestre, porque, afinal de contas, são décadas de história para ser contada. E para isso precisamos contar muito bem, passo a passo aí, da melhor maneira que for possível. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contando a minha história, que também é a história de parte do taekwondo brasileiro e de muitas pessoas que conviveram comigo e que foram importantes para o taekwondo. E eu queria deixar o meu imenso agradecimento ao Leonardo, e agradecendo ao Leonardo, agradecer a esse projeto e a todas as pessoas que de alguma forma trabalham para manter viva a memória do taekwondo brasileiro, a memória dos mestres, dos atletas, dos treinadores. Isso é extremamente importante. Não dá para você programar o teu futuro se você não conhece e não entende o seu passado. Então, para o taekwondo brasileiro evoluir, é preciso um olhar para o que foi feito até aqui. Muito obrigado, Leonardo, por essa oportunidade. Eu que agradeço, mestre, e com essa iniciativa, não é algo pessoal ou apenas da Strike Sports, mas é uma forma também de demonstrar que os taekwondistas do Brasil, eles reconhecem todo o trabalho que foi feito por todos que estão sendo entrevistados, com toda certeza. Então, para começar a nossa entrevista, vamos por décadas. Como foi ali na década de 70, o teu início aí na modalidade? Como conheceu o taekwondo? Certo. Bom, em primeiro lugar, para falar da década de 70, é preciso situar que a década de 70, por conta do que acontecia no mundo, do movimento hippie, dessas coisas todas, tudo que vinha do Oriente era visto com uma coisa interessante, existia um interesse. Não por um acaso, foi na década de 70 que os filmes de artes marciais se popularizaram no mundo todo, né? E as artes marciais no Brasil cresceram muito nessa década. E eu, como era uma criança, pré-adolescente, e sempre gostei de lutar desde muito pequenininho, gostei de luta. Essa década foi a década que eu despertei para as artes marciais, né? Assistindo filmes de Kung Fu no cinema, assistindo séries que tinham na TV de Kung Fu, na Globo, e comecei a me interessar e pratiquei judô. Eu morava numa cidade muito pequena que não tinha taekwondo, então eu comecei treinando judô, daí acabou o judô, treinei um pouco de capoeira nas ruas mesmo. E quando eu vinha para São Paulo, que era uma meca das academias de artes marciais, eu andava pelo centro de São Paulo com 14 anos, procurando academia de tudo, ia de tudo, karatê, kung fu, hapkido, conheci pessoas muito interessantes. Mas em 1976 eu mudei para Marília e encontrei a academia do mestre Bang. Ban, né, o nome dele, mas fala Bang. É o Kumobang? Kumobang, exatamente. O pai, né, o velho. E quando eu assisti a aula, eu falei, cara, é isso aqui que eu queria. Por conta dos chutes, dos saltos, tinha um saco de pancada que os alunos ficavam fazendo, Chimiopchagui pulando, a voadora. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E comecei a treinar em 76, muito dedicado, um aluno muito dedicado, e a pesquisar, e fiquei 1 ano na academia do mestre Bang, até a faixa verde. Daí no ano seguinte eu vim para São Paulo. Enfim, meu pai tinha um sonho que eu fosse militar, e como ele e tal. Ele me mandou para estudar em São Paulo, e aqui eu caí na Disneylândia das artes marciais. Em vez de estudar, eu ia em todas as academias, pedia para fazer aula teste, treinei um mundo de coisa no ano de 77, mas em 78 eu encontrei a Academia da Liberdade, que era a primeira academia do Brasil. Na época ela era dirigida pelo mestre Ku Jong Kon,
que era cunhado do Samin Cho e um dos instrutores internacionais que foi aluno do mestre, do general Cho e tal. E ali eu comecei a aprender o taekwondo que eu tinha iniciado em Marília, marcial, né, como era em Marília. Não tinha nada voltado para competição, zero. Tudo tinha que ser feito com muita energia, todos os chutes com máxima energia. Era um taekwondo muito diferente. Se você dava um soco, você tinha que até tremer de tanta energia que você tinha que pôr naquilo. E eu adorei aquilo. E na década de 70, eu tive a oportunidade, através dessa academia, de conhecer e treinar com muitos mestres coreanos. Então, eu treinei com o mestre Rui Subli. Isso um ano antes, fui na academia dele, fiz algumas aulas e treinei com o mestre Sung Min Choi, que era de Brasília, que vinha para cá. Treinei com o mestre Samin Cho, que é o pioneiro do taekwondo, e com um número enorme de mestres, Ki Jun Lee, enfim. Então, essa década foi, para mim, o desenvolvimento do taekwondo marcial. De eu aprender defesa pessoal, aprender a mexer com bastão, com nunchaku, nada. Agora, isso é muito importante, porque me apresentou um taekwondo que muita gente não conheceu. O aquecimento era diferente, o alongamento era diferente, e muita coisa interessante que vem sendo recuperado, mas que no Brasil, como eu já disse, acabou não tendo registro, ficou um pouco apagado isso, né? Os exercícios de yoga que tinham no taekwondo, no aquecimento, na preparação. Esses mestres que você treinou, eles vieram de escolas das Kwans diferentes, certo? A grande maioria do Chamukwan. Que era o maior na Coreia, se não me engano. Que era o maior na Coreia. A grande maioria deles no Chamukwan. Praticamente quase todos que eu conheci. Mas dentro do Chamukwan mesmo, existiam divisões ali, né? Natural. Mas o que eu posso mais dizer de diferente... Bom, era tudo muito diferente. Por exemplo, a ginástica, você fazia muitos exercícios que a gente chama de exercícios de yoga. Por exemplo, a posição da vela, o trabalho abdominal, você fazia em posição de vela, levando a perna para o chão, voltando. O trabalho de flexibilidade era feito com respiração, você tinha que respirar, soltar não era só como hoje a gente faz, alonga, segura. Não, a respiração era extremamente importante. Quando você lutava, o bloqueio era muito importante. A potência do movimento também era importante. Por exemplo, o quebramento, você aprender a quebrar telha, tijolo, era muito importante. E isso ajudava muito no desenvolvimento da autoestima, da confiança, e eu acho que, de alguma forma, que eu sinto falta no taekwondo hoje, isso meio que ajudava aos atletas, aos praticantes, controlarem o seu temperamento. Porque por mais... Existem praticantes e atletas que são muito pilhados, para usar uma expressão moderna. E você precisa saber orientar ele, para ele jogar aquela energia dele no momento e na hora certa. Não dá para você querer que o cara pilhado fique zen. Para ele chegar a ter esse controle, então eu acho que o taekwondo naquela época trabalhava esses valores. Mestre, como é que foi a partir dos anos 80 para você? Bom, em 1980, iniciando a década, eu estava treinando na Academia Liberdade. Ela tinha passado para a orientação do mestre Ojun e Ojin Kim, que eram muito novos, da minha idade, na época, 19 anos, e eles imprimiram um dinamismo muito grande. Eles montaram uma equipe de demonstração e uma equipe de competição. E eu participava ativamente das duas equipes. Então, eu me desenvolvi muito como atleta de demonstração. Eu participava de todas as demonstrações da Academia Liberdade. A gente fazia demonstração em programa de TV, em escola, em colégios. Isso me ajudou muito. E também da equipe de competição. A única coisa que eu quero ressaltar
é que, embora eu fosse um apaixonado, eu era um atleta amador, né? Porque eu fazia faculdade, fazia direito na época, depois, mais tarde, eu comecei a fazer jornalismo, fazia 2 faculdades e treinava à noite. Então, eu não era um atleta como já tinham alguns em Brasília, no Rio, que eram atletas que treinavam o dia todo. Não. Naquela época, na primeira metade dos anos 80, a gente tinha treino, aula normal. Fazia Rian, que é a mesma coisa que o Poncê, treinava o taekwondo geral, e só nos sábados é que a gente tinha um treino de competição por semana. Mesmo assim, eu consegui ir me desenvolvendo, eu ganhei campeonatos importantes aqui dentro do estado de São Paulo, eu não tinha dinheiro para ir para Brasileiro, para sair fora do estado, né? Fui campeão paulista algumas vezes, acabei ganhando a Copa Brasil, Copa Brasileira Interclubes, sendo vice-campeão brasileiro em 84, representando o Brasil. Eu acho que teve um marco muito grande nessa década para o taekwondo brasileiro, que foi a competição Brasil-Coreia. Veio uma equipe da Coreia que era a melhor equipe do mundo, equipe muito boa. E eles fizeram 2 amistosos no Rio de Janeiro contra a seleção brasileira e em São Paulo também. E o que foi muito importante é que eu vi eles treinando e você via que o taekwondo deles era completamente diferente. Eles chutavam diferente, se movimentavam diferente, usavam chutes diferentes. Mas tu consegue bem explicar isso, como era a diferença, como era aqui e eles? Por exemplo, assim, o taekwondo na década de 70, que era o taekwondo que nós aprendemos, ele era um taekwondo de muita força. Eu chutava Pacatiagui, você chutava Mondolhô e um tentava acertar o outro. E quem ficar, ficou, né? Quem sobreviver a isso. Ficou, muito bloqueio, entendeu? Eu entrava, às vezes os 2 entravam nele, um de cada lado e um pegava, às vezes os 2 pegavam, caíam um para cada lado. Sim. E o taekwondo que eles trouxeram em 80 usava muito o bandal, que é o Tolyo Tiagui na altura da barriga, muito rápido, com muita explosão. E usava muito Miro Tiagui já, escora. Sim. Muito Tiagui, que a gente praticamente não usava. Naquela época, no início da década de 80, praticamente só em Brasília tinham atletas que usavam essas técnicas, porque tinha um mestre coreano que passou por lá, o mestre Chung. E Pernambuco. Veja só a importância do técnico. Na primeira década de 80, São Paulo tinha um número imenso de atletas, muito maior do que o Brasil todo. Mas Pernambuco e Brasília estavam tecnicamente adiante, porque em Brasília tinha o mestre Chung e em Pernambuco tinha um gênio do taekwondo, o mestre O. É verdade. Então, em 84, para falar a verdade, aconteceram 2 coisas importantes. Uma foi conhecer o mestre O em Goiânia, no Brasileiro de Goiânia. Era esse daqui de Pernambuco? De Pernambuco. Eles lá, a equipe de Pernambuco fez uma demonstração de competição, de treino. Eu me lembro até a equipe de Pernambuco, que era o Vaval, o Gilmar, o irmão dele. Gilmar, que estava na equipe, o Eduardo Falcão, o China, o mestre Márcio também estava na equipe, e eles estavam num nível muito acima da gente, embora São Paulo, como tinha muito atleta, acho que nós ganhamos o campeonato, o Pernambuco acho que ganhou, mas a gente tinha muita gente, mas Pernambuco estava, e o mestre O veio conversar comigo no final do campeonato, e me deu dicas que eu nunca tinha. Eu lembro que ele falou de step, que eu não tinha step, então ele falou, você chuta, mas você não sai do chute. E depois eu lutei contra os coreanos, né, que vieram, e vi eles treinando. E quando eu vi eles treinando, eu via fazendo trabalho de step, bandal, tichagui, era outro taekwondo. Tô entendendo. Uma velocidade muito incrível da gente.
Por exemplo, a gente dava um mondolhô com a perna pesada, tipo para arrancar a cabeça do cara. Assim. Contraído do começo ao fim, né? Contraído do começo ao fim. Exatamente. A perna ia esticada e saía. Os coreanos davam com a perna dobrada, esticava no ponto de impacto e já dobrava e voltavam e conseguiam ir para outro chute. Sim. O nosso não, demorava para chegar aqui, né? Entendo. E foi muito marcante isso na década de 80. A Coreia veio para cá, fez 20 lutas, ganhou as 20, a maioria por nocaute, mas eu acho que abriu o olho de muitas pessoas, inclusive o meu, né? Mas quem trouxe os coreanos, sabe dizer? Bom, é o seguinte, naquela época tinha uma disputa internacional, a WT estava preocupada com o crescimento da ITF. Então, eles fizeram uma excursão com essa equipe para divulgar mais, para aproximar os laços com a CBTKD, porque muitos mestres daqui do Brasil eram ligados à ITF, eram mestres antigos, foram alunos do general. A gente estava afiliado à WT, mas então eles vieram para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos. O Brasil foi o primeiro ponto. E trouxeram uma equipe, tinha, por exemplo, o Park Bon-kwon, que era um dos melhores de todos os tempos, um cara incrível, campeão mundial no ano seguinte, 85, que ele deu um show. Então isso foi um marco. Em 86, por conta dessa mesma política que eu expliquei, eles lançaram uma fita ensinando o taekwondo de competição, com o mestre Kim, do cabelo branco, e com os melhores atletas. E, para mim, esse vídeo é o melhor vídeo de taekwondo de todos os tempos. Porque eles ensinam a técnica dos chutes. Em 85, em 86, isso agora eu não vou poder te precisar. A gente teve alguns incidentes muito sérios. Parece que num campeonato asiático, morreu um atleta que tomou um Toliotiagui na fonte aqui. E teve muitas lesões e muitos nocautes, porque o taekwondo tinha se desenvolvido muito, a velocidade dos chutes eram absurdas, a potência dos chutes chegavam a 300 quilos, e o cara tomava uma pancada de 300 quilos na cabeça. Então, em 87, começaram a se usar capacete de espuma, que é uma espuma que, quando você bate uma pancada no capacete, essa potência do golpe se irradia e diminui a pancada local. No Brasil, eu tenho uma curiosidade para contar, porque não foi institucionalizado o capacete de imediato. Havia uma certa resistência, né, que a gente praticava um taekwondo de homens, de guerreiros, muita gente não queria usar o capacete, uns porque não tinham dinheiro, outros porque falavam, não, para que capacete? Em 88, teve uma Copa do Brasil em Campinas. E na minha primeira luta, eu dei um nocaute no atleta de Brasília, muito forte. Muito. Eu mesmo fiquei espantado. Eu dei um mondolhô e pegou na parte de trás da cabeça, e esse atleta caiu apagado. E ele não conseguia recuperar a fala e assustou todo mundo. E nessa competição era opcional, você podia usar ou não o capacete. Mas tinha tatame? Não tinha também. Então caía no chão. Caía no chão. Então eu lembro que eu entrei de capacete porque pediram para os atletas de São Paulo entrar, porque estavam começando a vender um modelo bem antigo de capacete. Existe esse vídeo aí. E o atleta que foi lutar comigo optou por não entrar de capacete, né? Eu achava bem incômodo também, mas acabei dando esse mondolhô nessa competição mesmo, daí todo mundo começou a pôr o capacete. E logo depois, na sequência, o capacete foi oficializado e passou a ser obrigatório no Brasil também. E eu acho que essa década, na década de 80, no final da década, o taekwondo deu um salto muito grande. Porque nós começamos aqui no Brasil
passamos a usar lona, aquela lona. As competições até então eram na quadra. Se a quadra era de cimento, era no cimento. Se era de madeira, era na madeira. Mas no final da década de 80, nós começamos a usar a lona, com a quadra marcada de azul e a borda amarela. Começamos a usar capacete no finalzinho da década. E também, como eu te disse, teve essa transformação que a gente aprendeu a lutar, né? Em 89, nós tivemos no Mundial na Coreia e a gente complementou. E, para mim, esse Mundial foi uma mudança na minha vida. Eu fui para lá, eu, Miltinho, Fábio Goulart, eu fiquei lá na Coreia depois 2 meses treinando. Certo. Foi uma coisa que daí mudou minha vida de vez. Bom, para falar da década de 90, eu preciso puxar um pouquinho uma coisa importante, muito importante, aliás. Quando eu ainda era atleta, como eu contei, eu tinha terminado a faculdade de jornalismo, estava trabalhando e lutando, né? Eu também fui campeão paulista em 88, tinha sido em 84, enfim. Estava na seleção paulista de 88. E em 86, o mestre O veio para o Brasil, para São Paulo, mestre O de Pernambuco. E ele fez uma revista que também foi um marco importante. E ele me chamou para chutar, para aparecer na revista Chutando. No primeiro número eu não fui, porque, enfim, eu falava, não, eu já me formei, estou parando com o taekwondo. Eu nunca tive na minha ideia, até então, a ideia de trabalhar com taekwondo. Eu não via futuro no taekwondo, assim, como profissão, né? Eu amava o taekwondo muito, mas eu não via futuro. Mas no segundo número, o mestre O me ligou, me chamou, e também através do Eduardo Falcão, que estava aqui em São Paulo, falou, o mestre O pediu para você ir e tal. E eu fui. Inclusive o Eduardo foi meu parceiro. A gente fez uma série de fotos fazendo Neriot Thiagui, Mondoliot Thiagui, que saiu no número 2 da revista. E passado uma semana, o mestre O me chamou e falou, olha, é o seguinte, eu estou abrindo uma academia e eu queria que você entrasse comigo. E eu falei, mestre, eu não quero, de jeito nenhum. Eu terminei a faculdade de jornalismo, já arrumei um emprego. E ele, não, mas então me ajuda, porque eu não tenho documento e eu não posso alugar no meu nome. Só ponho, eu não sei por que o mestre O cismou com isso. Cara. Ele conhecia muitas outras pessoas, né? Mas ele implicou e me convenceu. O mestre O tinha um poder de convencimento muito alto, assim, né? E eu entrei com ele e fui me apegando muito. Ele foi para Brasília, dar treino para a equipe que ia para o PAN, para o Caroço, e falou, você tem que ir lá, porque você tem que ir lá. E me fez ir para Brasília e ficar treinando lá com ele e com o Caroço e com pessoas incríveis lá. Em Brasília, foi muito bom. E ele falou, lá eu vou te ensinar, porque você vai dar aula, você precisa aprender o meu método. E eu falava, mestre, eu não vou dar aula de taekwondo, eu não quero fazer isso, não. Mas eu fui. E daí ele foi para o PAN, e de lá do PAN ele falou para mim assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui nos Estados Unidos, encontrei meus alunos, ganhei uma academia de um dos alunos, eu não vou voltar para o Brasil, não. Você fica com a academia para você. Eu falei, mestre, o senhor está maluco, eu não posso, mestre. E ele, não, você pode. Então, foi por conta do mestre O, né, que eu entrei nessa. A academia, o aluguel estava no meu nome, e, enfim, eu já estava ficando na academia mesmo, porque ele não parava muito, e assumi a academia, e com o que eu aprendi com o mestre O, e outra pessoa muito importante na minha formação, é o Yojun Kim, que é o atual presidente da FETESP. Eu fui aluno dele também durante 4 anos. Aliás, a pessoa com quem eu fiz aula por mais tempo foi com o Yojun Kim. E ele era muito dinâmico, muito exigente. Então, da base do Yojun com os outros aprendizados, principalmente do mestre O, eu comecei a dar aula. Primeiro, é uma coisa que eu aprendi com o Yojun, eu montei uma equipe de demonstração. Como tinha na Liberdade, eu montei na minha academia, na Academia Paraíso.
E, rapaz, a gente era chamado para fazer demonstração em todo lugar. A maioria das equipes de taekwondo não tinha equipe. E a minha, eu tinha uma equipe que treinava semanalmente. E a gente ganhou bastante destaque. E os meus alunos começaram a ganhar competição também, de luta. E isso foi divulgando o meu nome. Eu fui ficando conhecido. Então eu era um atleta amador ali, um bom atleta, tinha uma boa... Conhecido em São Paulo, mas não era conhecido fora de São Paulo. E em 89, como eu contei, eu fui lá no Mundial e eu fiquei 2 meses. A equipe veio embora e eu pedi para o mestre Odion Kim, que foi o técnico, eu falei, mestre, será que o senhor não conseguia para mim treinar em algum lugar? E ele me levou no melhor lugar, na Universidade de Educação Física de Seul, onde treinavam caras assim, tricampeão mundial, bicampeão mundial, e ele falou lá com o Lee Sung-kook, que era o diretor, o comandante do taekwondo, depois virou a ser até reitor da universidade, e pediu para mim ficar lá. E o mestre Lee Sung-kook falou, não, pode ficar, pode vir aí, mas aqui ele vai sofrer, hein? E o Odion falou, ele falou que você vai sofrer. Eu falei, não tem nada não. E a equipe voltou para o Brasil e eu fiquei na Coreia. 2 meses, ou um pouco mais do que isso. E eu treinei todo dia, cara. Eu treinei muito e eu aprendi muito. Eu sofri muito, porque o treino era falado em coreano, ninguém te explicava nada. Então, às vezes, o treinador falava, corre todo mundo para a direita. Eu ouvia, achava que era para a esquerda. Corria para a esquerda, todo mundo para a direita. Eu corria para lá, os caras estavam voltando para cá. E apanhei muito, porque vinha muita gente de fora ali, por exemplo, tinha um cara lá bicampeão peso pesado, que era técnico na China, e ele vinha ali na Coreia, em férias, e ia treinar lá. Tinha que escolher um para bater, e adivinha, né? Só tinha um estrangeiro treinando, era eu, no meio de 40 atletas. Agora, eu anotava tudo, eu queria entender tudo, e quando eu voltei da Coreia, no início em dezembro de 89, eu falei, cara, eu tive, Leonardo, uma coisa parecida com o que você teve. Eu preciso passar isso para os atletas. Eu não tive isso, mas eu gostaria de ter tido. Então eu quero... E eu comecei a passar para os meus atletas o que eu aprendi, e daí o sucesso dos meus atletas foi muito grande. Eu comecei a ser muito elogiado, e em 91, os meus atletas ganhavam, assim, os meus faixas, por exemplo, eu lembro de um atleta meu, faixa vermelha, ganhar 2 vezes do Alisson Yamaguchi, que já era um menino de ouro aqui em São Paulo. E eu acho que o Alisson já era até medalha internacional e tal. E me chamaram para treinar a seleção paulista juvenil. Seleção paulista adulta já tinha, assim, uns nomes bem famosos de ex-atletas. E a seleção juvenil de São Paulo, a gente foi campeão em 91, em 92, em 93. E das 10 categorias, a gente ganhava 7, 8 no Brasil. Vieram treinar comigo na seleção juvenil um menino que chama Marcos Pereira, que foi muito bom, muito bom. E foi citado várias vezes já. Campeão pan-americano, cara fabuloso. Vieram treinar o Belmiro Jordani, Dijan e Faberson, de São José dos Campos. O Dijan parou muito cedo, e o Faberson também, mas eram atletas. Os 2 ganharam o US Open, eram fantásticos. Guilherme Mazzoni, André Yamaguchi, enfim. Ele foi o meu celeiro, cara. E com esses atletas, e depois, no finalzinho, o Marcel e o Márcio Venceslau também, entre outros. Daí o meu nome cresceu no Brasil. Eu lembro que no Brasileiro de 92, o cara que era presidente da Federação de Brasília, Luiz Antônio, que chamava Borrachinha, no final da competição, São Paulo ganhou, acho que 8 ou 9 categorias, de 10, contra atletas do Brasil todo, né?
E o Luiz Antônio falou, olha, a gente queria agradecer aqui ao treinador Carlos Negrão, que veio aqui ensinar taekwondo pra gente e tal. E eu achei muito curioso ele falar isso, porque quando uma pessoa de fora te elogia, às vezes te dá a ideia, não de que você está ensinando, não, mas que você está fazendo um bom trabalho. E graças a esse trabalho, em 93, nós também ganhamos tudo, me chamaram para treinar a seleção paulista de São Paulo, e um ano depois eu já estava na seleção brasileira. Então foi o que foi bacana, primeiro, no meu primeiro ano, é que eu tive chances de ser técnico de grandes atletas que vinham de uma outra escola. Então, por exemplo, eu fui técnico, só para citar alguns, que não eram meus atletas, né? Eu cheguei, eles estavam na seleção brasileira. César Galvão, eu atuei como técnico dele. Milton Iuama, Lúcio Aurélio, Fábio Goulart, que depois até veio treinar comigo. O Fábio Goulart era técnico, era meu concorrente, mas ainda era atleta. E muita gente de outros estados, Soneca, o Nilson Macena, e aconteceu uma coisa interessante, que muitos atletas da seleção paulista, juvenil, que treinaram comigo muitos anos, já estavam treinando comigo, entraram na seleção brasileira, ganhavam seletiva, então eu tinha, na década de 90, de 94 até 2000, a maioria dos atletas da seleção brasileira treinavam comigo em São Paulo. E a gente começou a ter resultado internacional muito, muito expressivo. Por exemplo, em 95 a gente ganhou uma medalha de prata com a Leonildes e uma de bronze com o Lúcio Aurélio. Então, tá ali atuando como técnico na final de um mundial contra a Coreia e lutando bem, foi um cartão de visita assim meu pro mundo, né? Países, para o mundo e principalmente para os países latino-americanos. Sim. E eu acho que aí a seleção brasileira teve um grande auge em 1996 e 97. Na Copa do Mundo, a gente ganhava praticamente tudo. Assim, daí já a nível pan-americano, por exemplo, em 96, na Copa do Mundo, a gente ganhou acho que 5 ou 6 medalhas numa Copa do Mundo. Isso era uma coisa, até hoje é muito difícil para o Brasil. A Copa do Mundo não existe mais, porque por conta de hoje que tem um ranking olímpico, você não tem mais a Copa do Mundo seria um G1. Reunia os 20 melhores países do mundo. E você tinha o Marcos Pereira, você tinha o Alisson Yamaguchi, você tinha o Márcio Eugênio, o Carlos Costa, e todos eles treinavam comigo aqui em São Paulo. Em 96 e 97, dos 8 atletas masculinos, 7 era de São Paulo. 6, 7, sempre, a cada competição tinha uma seletiva, e São Paulo sempre ficava com 6 ou 7 vagas. Em 96 teve um campeonato muito importante, porque mesclou atletas mais antigos e mais novos. Estava o César Galvão, o Lúcio Aurélio, mas estava o Guilherme Mazzoni, que era novinho, e era o Brasil, a Espanha, o México e a Argentina. Esse campeonato foi em Cancún, tinha muito dinheiro, porque o México na época, e ainda até hoje, o taekwondo é o esporte olímpico número 1, e eles conseguiram patrocínio e fizeram esse campeonato em Cancún, e eles trouxeram a Espanha, que era para bater de frente com o México, para ter um adversário difícil, a Argentina, que tinha uma equipe boa, e o Brasil para complementar. E nós ganhamos, cara. Batemos a Espanha, batemos o México, batemos a Argentina. Foi uma coisa incrível, assim. Na Copa do Mundo de 96, a gente teve 6 medalhas, como eu te falei, que também é uma coisa incrível, né? Foi aqui, Maracanãzinho. E no Sul-Americano de 97, das 8 medalhas no masculino, nós pegamos 6 de ouro. 7 de ouro. Das 8, nós pegamos 7. Isso era uma coisa
Eu acho que nunca mais se repetiu. Acho que se repetiu uma vez. Mas você tem uma competição de 8 com todos os países, Argentina, Chile, Venezuela, países que tinham equipes expressivas com resultados mundiais, e você pegar das 8-7, né? E eu acho que foi um momento muito feliz da minha vida e muito feliz para o taekwondo brasileiro. Eu acho que o taekwondo brasileiro teve três picos, e um foi esse daí, o primeiro, internacionalmente falando. Então, a conclusão dessa década foi a Olimpíada de 2000, em que eu acho que eu tive a honra, né, a sorte, um pouquinho de cada, mérito e sorte de ter sido o primeiro técnico brasileiro aí na Olimpíada, e sendo técnico da Carmen. E aí é uma história também que eu vou contar, depois qualquer coisa, se ficar muito longa. Em 99, como a minha equipe, eu tinha treinado a Leonildes, que tinha ganho muitas medalhas, e depois mudou para os Estados Unidos. A Carmen, que era adversário da Leonildes e sempre perdia para a Léo, me procurou. Isso era uma coisa comum. A Carmen me procurou e pediu ajuda. Falou, olha, eu estou morando em Curitiba, ela era de Londrina, ela era atleta de um grande treinador, do Clóvis Aires, mas era porque ela estava em Curitiba. Ela falou, estou em Curitiba treinando 3 academias e eu estou achando que essa é a minha Olimpíada e que, enfim, eu não vou conseguir. E eu queria ajuda, queria vir para São Paulo. E para mim, o que ela falou soou como música, porque como eu queria muito ir na Olimpíada, era a primeira Olimpíada que o taekwondo ia participar oficialmente, eu falei, Carmen, eu estou procurando atletas assim, então venha para cá. E ela mudou para São Paulo, não tinha onde pôr, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ela veio morar na minha casa, ela dormia no quarto da minha filha, e de final de semana ela ia para a casa do Márcio, do Marcel, e ela ficou treinando aqui, veio um ano antes da Olimpíada, e ela se classificou. Ela era a zebra da zebra. Quem eu tinha certeza que ia para a Olimpíada era o Carlos Costa ou o Márcio Eugênio, na categoria 68, 64, 68. Porque eles eram muito bons, internacionalmente. Né, o Carlos Costa foi bronze na Copa do Mundo do Egito, o Márcio Eugênio foi prata na Copa do Mundo do Brasil, os dois foram campeões pan-americanos e internacionalmente eles eram muito elogiados. Mas aconteceu uma coisa absurda aqui no Brasil. Eram 5 seletivas. Quem ganhasse 3 estaria na... Então, na categoria até 5'8", ganhou o Belmiro. Na categoria 80, o Wallace. No pesado, acho que era o Fábio Goulart. Acabou ganhando. E na categoria 68, o Márcio Eugênio ganhou 2, inclusive aquela que foi na praia do Rio. A famosa. A famosa, né? E o Carlos Costa ganhou 2. Então, das 4 seletivas, só eles tinham chance na quinta. Mas na véspera da quinta, no famoso congresso técnico, votaram uma coisa absurda. Eu não estava presente. Me contaram na saída que votaram que quem ganhasse a quinta estava classificado, independente, podia não ter ganho nenhuma, nem a primeira, nem a segunda, nem aquela do Rio. Quem ganhasse a quinta é que iria. Enfim, foi um dia antes, não deu tempo de nada, e tipo de protesto nenhum, foi uma coisa votada. Por que foi votado isso? Porque, obviamente, você tinha poucos atletas com chance e muitos que queriam ir. Então, se votaram, atendeu uma maioria de interesses ali, mas prejudicou muito quem tinha ido bem nas outras. O Alisson Yamaguchi, que treinava comigo, mas ele não era 68, ele era 58. Ele estava treinando, mas já devagar, assim, muito acima do peso, ele falou, vou lutar no 68, e ele acabou ganhando. Ele estava inteiro, e o Carlos Costa e o Márcio já estavam todo detonado, porque tinham feito todas as finais, né? Das 4 edições anteriores, estavam com muita lesão.
E o Alisson ganhou, e a conclusão é que o Alisson não foi escolhido para ir no pré-olímpico, porque não era a categoria dele. Então, nós perdemos a oportunidade de disputar essa categoria no 68. O Alisson era um grande atleta, um dos melhores, mas na categoria 5'8". Não na 68. Na 68, porque na 68 ele estava com sobrepeso, digamos assim. Ele não estava... Mas todo o meu respeito para o Alisson, que treinou comigo muitos anos, mas eu acho que o Carlos Costa e o Márcio Eugênio, se tivessem ido na Olimpíada de 2000, participado do pré-olímpico, teriam conquistado a vaga e... Talvez até a medalha, né? Talvez até a medalha. E no pré-olímpico, o Belmiro lutou muito bem. O Alisson, o Wallace, que era um grande atleta, que tinha um grande potencial, também vinha de uma série de lesões, acabou não indo bem. E o Belmiro se lesionou também em cima da seletiva. E a Carmen, que ninguém apostava nela, que estava treinando comigo, ninguém apostava nela. Tanto é que ela nem foi na primeira seletiva mundial. Lembrando que naquela época, para você ir na seletiva, que você ia com o dinheiro do teu bolso. Do bolso, todo bolso, né? Você tinha que pagar hotel, tudo do teu bolso. A confederação não pagava nada. E a Carmen ganhou a seletiva. Do momento que a Carmen se classificou na Olimpíada, tudo começou a mudar, né? Todo mundo daí queria a vaga da Carmen, criaram um número de seletivas absurdo. A Carmen tinha ganho a vaga, mas ela teve que disputar mais um mundo de seletiva e tinha que ganhar todas. Ela ganhava uma, marcava outra, ela ganhava. E foi um período muito duro. E a gente chegou na Olimpíada muito esgotado. Muito esgotado. Eu e a Carmen, e treinando muitas vezes sozinho. Mas olhando para o lado bom, foi um grande aprendizado, porque eu já gostava de estudar, então eu tive oportunidade de ir para a Espanha. Eu fiquei muito amigo do Ireno Fargas e fui uma das pouquíssimas pessoas que o Ireno deixou ir para a Espanha, porque eles se fechavam um ano antes da Olimpíada, não deixavam entrar ninguém, mas como não tinha atleta da Espanha na categoria da Carmen, eles deixaram a gente ir para lá. Eu, a Carmen e a Cida e a Karina, o Kozemenko foi também, não ficou o tempo todo. Nós ficamos bastante tempo na Espanha, viajamos muito e nós chegamos na Olimpíada com pouquíssimas chances, cara. A Carmen fez uma... Você não tinha uma seleção brasileira apoiando, sparring, não tinha nada. Era você e ela e... Eu e ela. E Deus. E o apoio, assim, por exemplo... A Carmen foi depois contratada por uma equipe do Rio. Ela foi morar no Rio e eu tinha que ir para o Rio dar treino para ela. Então, coincidia de ter lá a Cida, a Karina, que eram da mesma equipe. Mas a confederação não tinha, como tem hoje, uma estrutura. Olha, vocês vão viajar para lá, vão viajar para cá. Não, o COB ajudava a gente um pouco nisso. Mas era muito... O COB falava que a confederação... Mas participar dessa Olimpíada foi uma vitória grande, né, para mim, como técnico, para o meu currículo. E o que eu posso tirar realmente é que, apesar da gente ter chegado muito esgotado, com pouquíssimas chances de concorrer, foi um aprendizado imenso, porque a primeira Olimpíada foi um laboratório para os atletas, para os treinadores. A metodologia de treino mudou muito. Por exemplo, a ciência entrou de vez para o taekwondo. Os preparadores físicos, os fisiologistas ganharam um peso imenso, né, quando o taekwondo virou um esporte olímpico oficial. E eu tive a chance de acompanhar todo esse processo. Mas isso aconteceu mais após a Olimpíada de 2000 ou no processo em preparação para? De 88 para 2000, a coisa ficou realmente séria. E em 2000 se consolidou, entendeu? Se consolidaram muitos nomes de treinadores, de preparadores ligados ao taekwondo. De novo. Como é que foi a experiência em si lá em Sydney, 2000?
na luta? Olha, bom, eu acho que assim, tem duas experiências. Uma que era nova para mim e que eu tentei passar quando eu voltei para o Brasil, que era que você ficava numa Vila Olímpica, então você tinha acesso ao treinamento de todas as equipes. Por mais que houvesse restrição, você acabava vendo todo mundo treinando e se preparando. Você também tinha muito contato com treinadores, igual eu conheci o Bernardinho, tive a oportunidade de conversar muito com ele. Eu conheci o Larry Passos, técnico do Guga. Eu fiquei na mesma casa do Guga, do Larry Passos, do Barbosa, do basquete feminino. Então, você via, foi muito aprendizado. E do ponto de vista competitivo, você via que as valências físicas, as qualidades físicas de potência, agilidade, estavam determinando o resultado das lutas, né? E também da parte tática, por exemplo, o bloqueio, você fechar o colete, essas coisas todas. E o que é legal, como eu te disse, que é fora do Brasil, isso nunca é ensinado ao acaso. Na Coreia, na Espanha, no Irã, você tem uma metodologia. Então, eu tive acesso a isso. Na competição, o nível estava muito alto, muito alto. Outra coisa importante é que, com o Taekwondo na Olimpíada e o treinamento físico tendo um valor maior, os atletas mais altos começam a ir, e não no colete eletrônico, a levar uma vantagem grande. Porque não é mais só a técnica que conta, a agilidade. Às vezes a preparação física, a amplitude do chute, o cara que tinha a perna alta, ele conseguia chegar mais o chute dele no outro. O 2000 para mim foi a consolidação da minha carreira de técnico. Por exemplo, no Brasil não havia técnicos profissionais. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, que eu fui o primeiro. Normalmente você era técnico e era uma segunda atividade. Você tinha academia e era técnico. Eu não, eu era técnico, a minha primeira atividade. Eu dava aula em várias academias só de competição e ganhava para isso. E isso era uma coisa importante. Hoje você tem vários técnicos no Brasil, vários, o cara só vive disso, é técnico, né? Você tem o Reginaldo de Cleite, São Caetano, você tem o Nicolas em Rio Claro, o Diego no Rio, e pelo Brasil todo. A Marinha tem técnico, as universidades têm técnicos. Isso é bom, né? Muitos daqueles meus atletas viraram técnicos, né? E os Jogos Olímpicos de 2004? Como é que foi a experiência? Bom, então eu acho que a gente entra em 2000 com uma nova realidade, né? Com o Taekwondo Olímpico consolidado. O Taekwondo ganhou muito espaço na mídia, na Globo, em todo lugar aparecia, porque agora era esporte olímpico. A concorrência ficou muito maior. Para 2004 foi muito acirrado. Surgiram outros treinadores e outros atletas que daí já davam muito trabalho para a minha equipe, né? O Diogo Silva em Campinas. É bacana porque, por exemplo, o Diogo Silva, quando ele era ainda faixa colorida, ele vinha treinar aqui comigo em São Paulo. O treinador dele, o técnico, o Tilico, era meu auxiliar, foi meu auxiliar, trabalhou bastante tempo comigo. Era um parceiro, na verdade. E trazia o Diogo. Eu tenho muitas fotos com o Diogo faixa vermelha treinando aqui. E agora o Diogo avançou muito, né? Em Londrina surgiu o Wallace e a Natália, que eram... A Natália, eu acho que era um ponto fora da curva, porque é um talento nato, né, e que se destacou muito. E eu continuei como técnico da seleção, enfim, os resultados continuaram bons. Deu uma caída porque houve uma troca de geração, né?
Muitos daqueles atletas pararam, que brilharam até 2000, pararam, e chegou novos atletas aqui, como eu já citei. Foram aparecendo Douglas Marcelino, Carlos Isidoro, do Rio Grande do Sul, Luciana Lucena, de Pernambuco, Fabrício, de Brasília, a Soraya Dibo, do Mato Grosso do Sul, que foi uma grande atleta. E, agora, o taekwondo continuava muito concentrado aqui em São Paulo, Paraná, de 2000 a 2004. O principal, 70% dos atletas estavam nesse eixo, São Paulo, Paraná, né? E Rio também. Tinha a Karina Kozemenko, a Manuela Pontual, a Ana Paula França. No Rio tinham meninas que se destacavam. Em 2004, para chegar, eu participei de todo o processo, né? Fui nos Jogos Pan-Americanos, eu já tinha ido nos Jogos Pan-Americanos de 99, que também é uma competição fantástica. Daí fui nos Jogos Pan-Americanos de 2003, e para 2004 eu era o técnico mais cotado para ir na Olimpíada, porque a equipe titular era o Marcel, o Diogo Silva e a Natália. O Marcel era meu atleta, o Diogo Silva do Tilico, a Natália do Clóvis, mas os 3 reservas eram meus. Reserva do Marcel era o Márcio Venceslau, reserva do Diogo era o Carlos Costa. E o reserva da Natália era a Mariane, que era minha atleta também. Mas na véspera da Olimpíada, nós fizemos uma reunião, inclusive aonde eu dava treino, aqui no Baby Barione, em São Paulo. A seleção se concentrou ali. E o mestre Marcelino, muito justo, ele falou, olha, cada um de vocês tem um atleta. E me chamou de lado e falou, Negrão, mas eu tenho 2 vagas de técnico. E eu vou colocar o Tilico e o Clóvis. E eu espero que você entenda. Porque se eu colocar você, a pressão vai ser muito grande. E eu entendi, cara. Entendi de verdade. Assim, é lógico que eu queria ir. Mas foi uma oportunidade incrível, porque é onde eu vou começar a minha carreira de comentarista, né? Eu não fui técnico na Olimpíada, fiquei no Brasil, mas trabalhei de comentarista na TV Record. E foi um aprendizado muito grande. Mas aqui entre nós, eu até hoje não vi um campeonato mais acirrado do que a Olimpíada 2004. Não vi, até hoje. Pancadaria mesmo. Tudo que eu vi em televisão, de vídeo, de fita, nunca. E isso se explica, Leonardo, porque é o seguinte, como eu te disse, de 2000 para em 2000, todos os países começaram a treinar de outra forma. Depois da Olimpíada de 2000, todo mundo viu que poderia ter chances. O taekwondo passou para um outro patamar. Agora o importante era você investir, viajar e, obviamente, de época em época o taekwondo dá um salto. Eu acho que em 2004 muitos países tinham condições de medalhar, inclusive o Brasil. Então você teve lutas realmente incríveis, né? E de 2004 eu vou para 2008 e eu acho que de 2004 para 2008 o Brasil teve o segundo pico dele. Teve a segunda equipe que brilhou assim, mundialmente, que era Márcio e Marcel Venceslau, Diogo Silva, Carlos Isidoro, Douglas Marcelino, Fabrício e a Natália Falavinha. E a Débora Nunes, enfim. Tinha tinha um grupo, mas esses aí se destacaram. Toda a competição que nós fomos entre 2005 a 2008, a gente teve resultados expressivos. No Mundial de 2005, por exemplo, a Natália Falavinha foi campeão e o Márcio Venceslau foi vice. Mas podia ter sido 2 medalhas de ouro, né? Porque o Márcio lutou muito e merecia. E na Universiade, em todo lugar que ia era medalha, cara. A gente tinha resultados incríveis. E eu acho que
é engraçado isso, né? Porque a gente tem em 2097 uma seleção brasileira que brilhou mundialmente, em 2007, 10 anos depois, uma seleção brasileira que brilhou no PAN do Rio, e não só no PAN do Rio, como em todas as competições internacionais, inclusive assim, no Open da Coreia, a gente ia lá e pegava muita medalha. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa importante que ficou faltando. Em 2005, já tinha o Mestre Pan, não é isso? Como é que era esse teu trabalho com ele? Como é que funcionou? Bom, o Mestre Pan, ele foi trazido para o Brasil pelos mestres coreanos daqui. Não foi uma indicação nem dos atletas e nem dos treinadores. Eu tinha conhecido o Mestre Pan em 95, mas no Mundial ele foi... Mas eu lembro que em 95 ele brigou muito lá no Mundial. Eu lembro que um coreano que toda hora estava metido em briga e era o Mestre Pan. Briga mesmo, briga no meio do Mundial. E, enfim, em 2005, 2006, ele veio para o Brasil. E eu não conhecia ele como técnico, porque de 95 em diante eu nunca mais vi ele como técnico. Ele tinha algumas funções lá dentro da WT, às vezes como árbitro, enfim, e surgiu o Mestre Pan aqui. E ele foi colocado como técnico-chefe. Foi bastante problemático para nós. Estávamos na época, eu, o Mauro Hideki, o Fernando Madureira, e não lembro quem mais. E era muito difícil, cara, conviver, porque ele vinha de uma cultura muito diferente. Tinha prós e tinha as contras. Vamos ficar nos prós. Agora, como ele tinha muita experiência de taekwondo, ele dava dicas importantes para mim e para os atletas. E eu acho que ele era muito carismático também. Por exemplo, os atletas gostavam dele. Porque ele não tinha... Quando era ele que dava o treino, era assim, ó, aquece aí. E ele ia falando algumas coisas só. Os atletas gostavam. Não todos, né? Alguns atletas odiavam o Mestre Pan. Mas alguns atletas que tinham mais empatia com ele, inclusive os que treinavam comigo, todos gostavam dele. Mas alguns realmente não tinham muito problema. E o que eu acho que a grande contribuição do Mestre Pan é que o Brasil sempre foi prejudicado em disputas em mundiais, em competições internacionais. Se tinha uma dúvida envolvendo o Brasil, Brasil e Irã, Brasil e Egito, Brasil e Coreia, Brasil e Estados Unidos, você podia sempre favorecer o outro, porque o Brasil não tinha representatividade. Sim. E com o Mestre Pan passou a ter. Ele sozinho, ele resolvia muito mais que uma confederação, porque ele era maluco, cara. Então, por exemplo, em 2005, eu me lembro, acho que foi na luta do Diogo Silva, o Diogo perdeu a luta, e, enfim, eu não posso falar da luta porque eu não vi direito essa luta. Eu estava atuando de técnico do Márcio em outra quadra, acho, e o Mestre Pan entrou e sentou no meio da quadra. Eu não faria isso, porque eu seria expulso, suspenso. Mas ele não, né? Ele não aconteceu. Porque ele era amigo do presidente, ele era amigo daqueles coreanos velhos cavernosos, entendeu? Entendi. Ele sentou no meio da quadra e falou que não ia sair. E veio o chefe da arbitragem e pediam todos com muita educação para ele. Parou a quadra. Entendi. Ninguém chamou a polícia, ninguém chamou segurança. E o que ele fez? Ele levantou, quando ele viu que os árbitros falaram, ó, para essa quadra então, tira os árbitros. Ele levantou e começou a desmontar a quadra. Legal. Em 2007, no Open da Coreia, por causa de uma luta lá que o Brasil perdeu, ele nem estava de técnico,
Ele chegou lá no chefe da arbitragem e jogou um copo de água na cara do cara. No chefe da arbitragem. Deixou uma briga lá. A gente viu a briga e falaram, é o Mestre Pan. E então eu acho que nesse ponto ele deu uma presença para o Brasil muito grande, sabe? Assim, ele deu uma contribuição no sentido de deixar claro que o Brasil era prejudicado. É importante. Como o Mestre Pan falou, o Mestre Pan falava, vocês prejudicam o Brasil e o mundo todo vai ver. Legal. E como é que foi essa participação do Brasil no PAN de 2007? Bom, olha, foi um dos momentos mais emocionantes, mais incríveis da minha carreira, porque o Brasil tinha uma equipe muito forte mesmo, era dentro da nossa casa, todos os olhos voltados para o taekwondo. Agora, eu acho que o que a gente não estava preparado e nos atrapalhou foi a pressão. Tinha muita briga interna dentro da equipe, né? Tinham várias brigas. Por exemplo, entre os treinadores tinha um atrito grande. Até a véspera do Pan-Americano, a gente não sabia se ia poder sentar de técnico, quem com quem. Foi falado para a gente que o Mestre Pan sentaria de técnico com todos os atletas e nós íamos assessorá-lo. Mas alguns atletas não queriam sentar com o Mestre Pan. E a pressão foi tão grande que, na véspera, o Mestre Pan chegou para a gente e falou, olha, vocês vão ficar de técnico e eu vou ficar assessorando. Era um clima pesado, um clima muito pesado. E os atletas se sentiam muito pressionados, com a obrigação de ganhar a medalha de ouro. A equipe era boa. Então, por exemplo, no masculino, o Márcio foi prata. E eu posso falar para vocês que na luta final, na minha opinião, eu acho que nem o Márcio concorda comigo, o Márcio poderia ter sido ouro. Mas eu achei que o Márcio estava muito tenso, muito tenso. Não é tenso por perder ou apanhar, é por não ganhar, entendeu? A pressão, a obrigação de ter que ganhar ali dentro, com aquele ginásio todo gritando o nome dele. Então, na luta final, com o menino da República Dominicana, que é um monstro, né? Mercedes, e o Gabriel tem um detalhe muito importante. Um ano antes, o Gabriel veio treinar com a gente, 2 anos antes. Ele veio treinar comigo, para falar a verdade, na minha equipe. O técnico dele pediu, eu posso mandar o Gabriel para mandar ficar aí no Brasil? Falei que podia, o Gabriel veio, e daí veio a seleção toda da República Dominicana, e ficaram treinando aqui um mês, aqui em São Paulo. Era um monstro, era amigo do Márcio, mas o Gabriel era muito solto, um taekwondo muito... Ele, ao contrário, ele arriscou muito, e o Márcio ficou muito preso, eu acho, em não errar. E fosse em outro país, teriam dado para o Márcio, né, porque a luta terminou empatada. Mas, enfim, de qualquer forma, o Márcio pegou prata, que é um resultado para o Comitê Olímpico muito bom. O Diogo Silva lutou muito. E o Diogo Silva é um atleta que ele crescia muito. Quanto mais briga tinha, quanto mais conflito dentro da seleção, alguns atletas se abatiam, mas o Diogo crescia. É incrível isso. Eu vou falar mais no final, né, disso. Do aspecto psicológico, que era uma coisa que eu aprendi muito dos atletas. E você conhecer. Tem atletas que quanto mais o ambiente está tenso, mais ele cresce. O Diogo era um. E o Carlos Isidoro teve uma sorte muito ruim. Pegou o campeão olímpico, né? Pegou o cubano. Se não fosse o cubano, enfim, mas não dava. O cubano era melhor que ele, estava melhor que ele, era um atleta incrível. E o Leonardo se lesionou, mas foi bronze. Então a gente teve 3 medalhas de 4 atletas. Foi um resultado muito bom. Muito bom. E, então o feminino não foi tão bem quanto o masculino, mas de qualquer forma a repercussão foi incrível, cara. Da primeira medalha de ouro no PAN.
primeira medalha de ouro no PAN. Já no primeiro dia, quando o Márcio pegou prata, o taekwondo apareceu em todos os canais de TV, no primeiro dia. O Márcio meio que... como o Márcio foi prata no primeiro dia de Jogos Pan-Americanos, no segundo dia foi todo mundo pro taekwondo. E daí veio o ouro com o Diogo. Até a audiência, né? Então foi uma coisa incrível. Mudou. Eu me lembro nos dias seguintes do PAN, você ia num bar e a gente era reconhecido. Legal. Eu me lembro de eu ir com o Márcio Venceslau, tipo uma semana, 15 dias depois do PAN. Era um domingo à tarde, nós saímos de um evento que teve no Ibirapuera, falamos, Márcio, vamos sentar, tomar alguma coisa, e a gente foi num bar que estava tendo uma roda de samba, assim, desses bar que é aberto, sabe? Um bar. Na época tinha muito pagode. E daí alguém reconheceu a gente, e o cara falou, olha, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas nós temos 2 pessoas ilustres aqui, que apareceram na TV, no PAN, um medalhista. Chamaram a gente no palco e era assim em todo lugar. Programa de TV, enfim. E foi muito bom para o taekwondo. Foi um período de ouro que eu acho que ajudou muita gente a conseguir patrocínio. Academias também, né? Lotadas. As academias lotadas, né? Como aconteceu também na metade... perto de 2000, as academias cheias, todo mundo querendo treinar taekwondo. Eu me lembro a coisa mais incrível dessa época é que naquele programa A Praça é Nossa, do SBT, que era um programa de humor, eles criaram que era um personagem que era o negão do taekwondo. Diego Silva? O cara entrava fantasiado de Diogo Silva, com colete. Caramba, essa eu queria ter visto, eu perdi. Eu me lembro perfeitamente. E aqui em São Paulo, o Márcio e o Marcel apareceram em todos os jornais. E eu também, né, como técnico deles, em todos os jornais. Na Folha de São Paulo, na Rede Globo, toda hora a gente aparecia. Nos canais de esporte que estavam começando. Então, eu acho que... E culminou ali na Olimpíada de 2008, né? Mestre, como é que foi a experiência da Olimpíada em 2008, em termos de classificação e do evento em si, do Brasil? Bom, o que eu acho que é preciso pontuar é que de 2000 para 2008, o taekwondo foi se democratizando. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar 2000, os atletas que tinham chance estavam muito concentrados em alguns estados. Em 2008, esse leque já tinha aberto. Se aparecia atletas de Goiás, atletas do Mato Grosso, atletas de outros lugares começaram a ter destaque nas competições. O taekwondo se popularizou e a metodologia de ensino foi ficando mais divulgada. A pessoa via na TV e falava, olha, eu posso fazer isso. Então, eu acho que você tinha um número muito maior de atletas para trabalhar para 2008. É claro que acabaram indo para a Olimpíada de 2008 atletas de São Paulo, né, no caso o Márcio, a Débora, e do Paraná, a Natália. Mas até a disputa, até a seletiva final, a gente teve atletas de todos os estados em condição de igualdade. E você quer que eu retome alguma dessas coisas que eu já falei, não? Não, eu queria falar da seletiva, como é que o Brasil se classificou. Sim. Bom, foi muito diferente das outras Olimpíadas. Estou lembrando que eu não falei da seletiva de 2004, né? Foi quando o Diogo ficou fora, mas perdão. Ele ficou fora em 2008. 2008. Então, eu acho que do PAN de 2007 para 2008, o taekwondo teve um boom, uma explosão muito grande. Os atletas começaram a aparecer.
E alguns atletas, como o Diogo Silva, foi um pouquinho prejudicado por essa superexposição. Né, o Diogo acabou gastando muito tempo para falar de outros assuntos, de política e disso, e se envolvendo em muitas polêmicas. E eu acho que na Olimpíada de 2008, que eu acho que seria um grande momento da carreira dele, ele acabou perdendo a seletiva olímpica em Querétaro, no México, para o mesmo atleta que ele venceu na final dos Jogos Pan-Americanos aqui no Rio, né? Isso é irônico. E já o Márcio Venceslau foi muito bem, a Natália foi muito bem, se classificaram para a Olimpíada, e a grande surpresa foi a Débora Nunes. A Débora Nunes também, eu tenho muito orgulho disso, porque ela veio para São Paulo treinar comigo, ela e o Carlos Isidoro, que na época era namorado dela, e também queriam vir para São Paulo treinar comigo, vieram e treinaram aqui, e ela acabou se classificando, e eles vieram antes, vieram em 2006, eu acho, ou 2007, eles treinaram o ano todo e tal. E a gente foi para a Olimpíada de 2008, apostando muito no Márcio e na Natália. E a Débora, por não ter tanta experiência internacional, foi a surpresa, entendeu? E eu acho que em 2008, diferente das outras Olimpíadas, a gente não teve tanta seletiva, foi mais tranquilo, né? Como eu já contei aqui, a gente teve muita briga interna dentro da seleção, mas foi mais tranquilo. E acho que a medalha da Natália e as ótimas lutas que o Márcio fez, que foi transmitido para o Brasil todo pela TV aberta, consolidaram o taekwondo no Brasil como a modalidade individual, uma das mais praticadas no Brasil. Em 2008, tinha muito mais pessoas treinando taekwondo do que treinando tênis, ou que treinando karatê, ou do que treinando até judô. Ali o taekwondo, você tinha academia de taekwondo no Brasil todo, na periferia, nos bairros de classe média alta, e foi uma vitrine muito grande para o Brasil, essa Olimpíada de Pequim. E para mim, pessoalmente, foi um momento muito bacana, porque eu tinha feito muitas amizades fora do taekwondo, né? Eu fiquei muito amigo do Lars Grael, com quem eu conversava muito, do iatista. Como eu já disse, eu conhecia já o Bernardinho, conversava bastante com ele, e com muitos outros treinadores de outras modalidades, além do que do taekwondo, né? Então, para mim foi uma experiência muito importante. E eu acho que, diferentemente de 2000, embora o Márcio não tenha pego medalha, o Márcio chegou muito preparado na Olimpíada. Experiência internacional, com segurança, com autoestima, diferente do que a Carmen, né, que chegou em 2000, a gente chegou lá, assim, tudo novidade. Não, a equipe de 2008 tinha evoluído muito. Sim, eu acho que quando a gente entra na década de 2010, tudo muda de figura, porque no Brasil a gente começa com as leis de incentivo. Então isso transformou o esporte brasileiro e de uma maneira única no mundo. A gente começou primeiro a ter o Bolsa Atleta, depois o Bolsa Pódium, e a gente começou a ter um investimento muito grande visando os Jogos Olímpicos de 2016. Isso que existia no Brasil, agora menos, mas até 2018, você não tem em outro país. Né? Por exemplo, hoje você tem em Pernambuco, na Paraíba, no Amapá, atletas ganhando para treinar. Essa distribuição de bolsa é raríssimo. Você tem apoio para o esporte de alto rendimento em outros países, mas é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Coreia, se você é um excelente atleta, você ganha uma bolsa de estudo na universidade.
uma coisa fantástica. No Brasil, não, você ganha dinheiro, né? Você pode entrar na Marinha, uma bolsa Pódium. Hoje, eu acho que pode chegar, se você é um medalhista olímpico, a R$20 mil. O salário da Marinha, 4 mil. Então, os atletas passaram a treinar pensando em bolsa. Meninos de 16 anos aí, que o pai ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, o menino começa a ganhar 400, 500 para treinar, fazer uma coisa legal. Então, o taekwondo vai ter uma mudança muito grande, né, para chegar nos dias de hoje. Bom, eu acho que na década que vai de 2009 e a 2012, o taekwondo mudou, né? E a minha vida também, né? Eu saí da seleção brasileira em 2009, fui técnico num Pan-Americano que a gente foi muito bem, não me lembro se a gente foi campeão geral ou não, mas fomos muito bem. A gente já tinha sido campeão em 2007, do Campeonato Pan-Americano, né? E em 2009 nós fomos muito bem, o Leonardo foi campeão, o Carlos Isidoro campeão, e eu saio da seleção brasileira. E nesses anos eu vou fazer outras coisas, né? Eu vou dar aula para crianças e vou criar uma metodologia de ensino para crianças, trabalhar nisso, era uma coisa nova, mas que eu sempre pensei nisso, muito voltado para recreação e tal. Eu escrevo um livro, que se chama Taekwondo Fundamental, que foi um sucesso. Eu acho que foi um dos únicos, se não o único livro de Taekwondo a ser vendido em livraria. Você ia numa livraria do shopping, estava lá o meu livro, e o importante não que era meu, mas que era um livro de Taekwondo que ocupou esse espaço que normalmente livros de Taekwondo não ocupam, né? O meu eu comprei na livraria. Ah, legal. Então, isso é bacana. Eu ficava muito orgulhoso disso, porque você ia na livraria e nunca tinha nada de Taekwondo. Você tinha comprado o cara no campeonato, e o meu livro a gente colocou. Eu também lancei revista ensinando Taekwondo de competição, que circulou nas bancas do Brasil todo. Eu comecei uma carreira de comentarista, né, comecei a comentar na Band, fui comentarista da Band no circuito que tinha do Brasil Olímpico. Em 2012, depois, posteriormente, eu seria comentarista na TV Record, e em 2016 culminaria comigo sendo comentarista na TV Globo. E também foquei bastante no taekwondo universitário, que eu achava que é ainda pouco explorado no Brasil, mas é um grande nicho, né? Porque você fornece bolsa para os atletas. Eu acho que de 2009, 2010 em diante, muitos atletas tiveram bolsa. E eu fiquei 20 anos como técnico da Unip, da universidade, e acho que a gente conseguiu ajudar muita gente. E o taekwondo mudou muito, porque um pouco antes de 2012, você começa a ter os incentivos visando 2016. Então surge o Bolsa Atleta, a Marinha, as Forças Armadas começam a contratar atleta, e você começa a possibilitar que um grande número de atletas possa praticar taekwondo. É uma coisa única que existe no Brasil, não existe isso em outro país, de ajudar a formação. Você tem outra coisa melhor em outros países, que é os atletas serem direcionados, de ter a atividade dentro da escola, mas prêmio em dinheiro é raríssimo, como tem no Brasil. Prêmio em dinheiro quando tem medalha, né? Quando tem medalha, a Olimpíada também recebe um valor. Sim, mas em outros países você só tem para o medalhista olímpico, para o medalhista mundial. No Brasil, por exemplo, em Pernambuco, muitos atletas aí, vários, ganham uma bolsa quando são atletas, por exemplo, campeão pernambucano, campeão paulista, campeão carioca, campeão
mato-grossense. Isso é que não você encontra. E isso possibilitou, democratizou mais ainda o taekwondo. O taekwondo passou a ser praticado por um número maior, só que agora é diferente. Fora das academias, em projetos sociais. Você pulverizou a prática do taekwondo. Quando você pulveriza, você passa a ter taekwondo em todo lugar, em escolinha, em faculdade, em clube. Você perde, porque, obviamente, você não tem um número de mestres capacitados, você não tem tanta gente ensinando a parte histórica, a parte filosófica, ou até a parte curricular do taekwondo, uma didática, mas você tem muito mais gente praticando. Sim, isso é verdade. Você vai ver surgir nos anos de 2010 para cá, atletas no Amapá, atletas no Acre, atletas em outros estados que até então não tinham revelado atletas, né? Tanto é que o Amapá teve um atleta aí que foi para a Olimpíada, né? Tem. E agora temos um do Nordeste também, que é o Netinho, né? Que é um atleta fabuloso da Paraíba, né? Atleta fabuloso. Então, mestre, sobre essa coordenação de uma nova equipe de alto rendimento, como é que começou esse processo aí? Então, depois de 2012, que eu fui comentarista, já tinha lançado o livro, eu por volta de 2015, eu resolvi voltar a treinar atletas de competição. Na verdade, olha só como o mundo dá voltas. Tem uma pessoa que é fundamental na minha vida, que se chama Sérgio Schirato. Que foi um aluno meu na minha academia nos anos de 80 ali para os anos 90, e que a gente se reencontra. Ele é um empresário e, enfim, ele conversa comigo e eu falo para ele que já estou um pouquinho cansado, que é muito difícil você se manter. Mas essa pessoa me incentivou a voltar, ele foi fundamental. Um grande motivador. E ele voltou e eu recomecei do zero um trabalho. Tomei muito cuidado para não tirar nenhum atleta de nenhuma equipe naquele momento, ali por volta de 2015, porque, enfim, eu estava voltando, atletas que tinham treinado comigo, como o Márcio, o Marcel, já tinham se aposentado, e eu precisava montar novos atletas. Então eu fui pegando atletas que estavam sem equipe, parados, mas graças a Deus eu tive muita sorte que rapidamente a gente começou a ter resultado. E com o apoio do Sérgio, que foi fundamental, a gente conseguiu trabalhar. O Sérgio acabou fazendo uma ponte entre eu e o NAR. O NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, também é uma coisa incrível na minha vida, porque é um dos pouquíssimos, eu não conheço outro, centro de treinamento do país. O NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, ele é voltado para a pesquisa científica do esporte e para dar uma base para atletas e técnicos. Então, a ideia do NAR é ajudar atletas e técnicos. E o Diogo Silva já tinha passado pelo NAR, mas já tinha parado o projeto dele lá, e me colocaram em contato com o Irineu Loturco, que é o diretor do NAR, através do Sérgio Schirato, e o Irineu ofereceu, o professor Irineu, que é um cientista do esporte, um cara super conhecido, destacado, sempre está no Esporte Espetacular, na Globo, comentando. Ele ofereceu se eu queria levar a minha equipe para lá, que eles dariam. E eu levei, é um trabalho novo de 5, 6 anos, mas depois de uns 2, 3 anos, a gente começou a colocar atleta na seleção brasileira, e eu acho que hoje eu estou no lugar que eu sempre sonhei, porque você tem uma estrutura fantástica para treinar, o NAR oferece almoço para os atletas, um tatame, a aparelhagem de musculação super sofisticada, e obviamente a gente está em contato com outras equipes de outras modalidades, de outros profissionais. Então, enfim, através do NAR,
eu tive contato com o pessoal da Clube Físio, que é uma equipe de fisioterapia, que dá fisioterapia para os atletas da minha equipe gratuitamente e assessora. O nosso preparador físico é o preparador da seleção, enfim. Que conselho você, com toda a sua experiência, dá para uma pessoa que sonha em ser um técnico de taekwondo? Não, o conselho que eu daria para uma pessoa que quer ser um técnico e ter bons resultados é o mesmo conselho que eu daria para uma pessoa que quer fazer qualquer atividade diferente, que não é uma atividade comum, que não é uma atividade estabelecida, não é uma carreira normal, e que por não ser uma carreira normal, tem condições muito diferentes, mas também, quando você atinge o sucesso, é muito bacana, muito consagrador. É a perseverança, acima de tudo. Eu acho que a principal qualidade mesmo de um atleta, de um treinador, e de um treinador é perseverar. Porque você não vai obter sucesso em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. E por mais difíceis que sejam as tuas condições, é sempre possível alcançar o êxito. É sempre possível você alcançar o sucesso profissional do ponto de vista dos resultados. É sempre possível você inovar. Os campeões surgem em todo lugar. Você tem campeão alto, baixo, rico, pobre, flexível ou não flexível. A única qualidade que o campeão tem é a força mental. Essa é a principal qualidade de um atleta campeão. E você tem isso em todo lugar. Você, como técnico, você tem que estar atento para alimentar. Se você tem um atleta que ele é explosivo, você pode utilizar isso a favor dele, dosando, controlando, orientando, aprendendo e ensinando para ele orientar essa explosividade dele na direção do resultado. Se você tem um atleta muito calmo, muito pacífico, você pode também orientá-lo para que essa calma seja um diferencial dele positivo. E acreditar em você, cara. Assim, por mais que os obstáculos sejam difíceis, é possível. É possível. Entendeu? Eu falo pela minha, porque eu não tive apoio da minha família. Ninguém da minha família queria que eu fizesse isso, nem tive apoio financeiro, nada. E o que eu aprendi é que é possível. Você precisa ter persistência e trabalho. Persistência e trabalho. Uma coisa que sempre me veio à mente, quando eu já fui técnico algumas vezes, até em seletiva fechada e tudo, é o que é que um técnico pensa quando ele senta naquela cadeira. Entendeu? Tipo, sentou com o atleta, começou a luta. O que é que você observa? Eu acho que, na verdade, para a gente ser justo, o trabalho do técnico começa muito antes, né? E o trabalho do técnico é engraçado, porque quem vai subir no pódio não é você. Quem vai lutar não é você. Então, o trabalho do técnico tem que ser trabalhar para que aquela outra pessoa cresça, suba no pódio. Se o técnico ele é muito egocêntrico, ele vai ter muita dificuldade, cara. Entendeu? Porque é possível que quando está no pódio, o atleta nem, naquele momento de euforia, nem lembre de você. Então, eu acho que, e quando entra na luta, é você conseguir pensar com a cabeça do teu atleta, assim, entendeu? Por exemplo, você não pode pedir coisas para o teu atleta que você faria, mas que ele não faz. Muitos grandes atletas têm dificuldade de ser técnico. Porque ele pensa com a cabeça dele, né? Ele fala, faz isso, mas para o cara não dá para fazer aquilo. O cara não tem coragem para arriscar o suficiente como ele arriscaria. Entendo. Então, você tem atletas, você como técnico, você vai sentar de atletas que vão com tudo para frente e de outros que vão querer controlar a luta.
e você tem que orientá-los de maneira muito diferente, sempre respeitando o atleta que você está orientando. E eu acho que o técnico tem uma ferramenta assim, você tem que apertar o atleta, tirar o máximo dele, mas sempre estar muito atento para você perceber o momento que ele começa a decair e você elevar a autoestima dele, entendeu? Você critica e elogia, elogia e critica. Ah, uma afinação como instrumento musical, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, você tem que estar muito atento nisso. E na hora da luta ali, você está atento a todas essas dificuldades. Se você vê que o teu atleta está diminuindo muito o volume da luta, está sentindo dificuldade, você pode gritar, você pode, vai, incentivar. Se você vê que está muito difícil, tem que falar calma, segura, pensa. Então, é um trabalho muito de relacionar a mente de um com o outro, um alinhamento muito forte, né? Quando você me perguntou isso, eu pensei uma coisa que para mim é fundamental. Eu acho que o treinamento técnico, tático, evoluiu muito. O treinamento físico evoluiu muito. Mas eu acho que o que decide a luta é o aspecto psicológico e emocional. Emocional. Entendeu? Você tem atletas que são mais técnicos, menos técnicos, tem campeões olímpicos que são mais técnicos ou menos técnicos. Eu posso te citar vários, né? Mas todos eles são fortes emocionalmente, psicologicamente, porque se o cara não tiver, não ganha. E não dá para você ser campeão olímpico sem estar com a cabeça muito forte. Então, o treinador, ele tem que tentar aprender muito, sabe? Ou ele tem uma sensibilidade natural, ou ele vai ter que estudar muito para saber manejar esse atleta, para manter os seus atletas, para fazer os seus atletas serem fortes, psicologicamente, emocionalmente. Ótimo. E para a gente concluir, eu te pergunto, o que é que você espera da nossa equipe em Tóquio agora e para o Taekwondo nos próximos anos? Bom, eu acho que, como sempre, o Brasil, nos últimos anos, teve o terceiro pico, a terceira melhor equipe, por condições diferentes, né? A gente teve um em 97, mais ou menos ali, um em 2007, e agora nós tivemos um número muito grande de atletas muito talentosos. Ícaro, Maicon. Os Jogos Olímpicos de 2021, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, e eu te explico por quê. Na ciência do esporte, você tem mapeado o que acontece num período de destreino, quando o atleta para de treinar. 15 dias, 20 dias, um mês. Mas a ciência do esporte não sabe o que acontece com o atleta quando ele para de treinar 6 meses. Para de competir 1 ano. Conta da pandemia, né? E a pandemia criou uma situação totalmente nova. Para todos. Para todos, para o mundo todo. Todo mundo, as competições internacionais pararam. Os atletas continuaram treinando de maneira muito heterogênea. Sem competições, né? Sem Grand Prix, sem circuito nenhum. Quando você tem competições hoje, você tem scout, você sabe os chutes que estão mais pontuando. A gente está com uma deficiência disso. A gente teve pouquíssimas competições depois que voltaram a ter competições e que não são representativas, porque nunca estão todos os melhores do mundo. Então vai ser um Jogos Olímpicos muito diferente, que a gente não sabe, é imprevisível. Eu acho que o Brasil está indo com excelentes atletas. Netinho é um talento, um dos maiores que o Brasil já teve. O Ícaro é um grande atleta. E a Milena também é uma ótima atleta. E principalmente não sabemos como que eles vão reagir aos efeitos da pandemia. Quem vai chegar bem? Um atleta de alto rendimento, ele não consegue manter a sua melhor performance por muitos meses.
A condição física, técnica, tática e principalmente a condição psicológica oscila. Sim. A ciência do técnico, do treinamento, é fazer o atleta chegar na Olimpíada naquele momento onde ele vai ter a melhor performance física, técnica e tática e emocional. Como que nós vamos chegar depois da pandemia? Esse é um grande ponto de interrogação. Então não sabemos como vai ser o taekwondo no futuro também. Eu não sei, mas eu acho que o taekwondo vai mudar muito e nós estamos tendo a oportunidade de estar muito atentos e de aprender muito. Por exemplo, para mim, foi um período de grande aprendizado durante a pandemia. Eu pude estudar, ter ficado em casa e tal, estudar muito, rever muito, conversar muito, fazer muitas coisas interessantes, como esse próprio depoimento aqui, que faz a gente repensar muita coisa e se preparar para o que vem. Como vai ser exatamente a nova realidade, eu não sei. Por exemplo, pode ser que as próximas competições a gente passe a usar aquela máscara de plástico. Como fizeram agora na Coreia, né? Acho que no Campeonato Nacional Coreano eles usaram, acho que uma máscara parecida com a do cadete. Eu acho que ainda com uma máscara. Pode ser que aconteça e pode ser que isso mude muito o taekwondo, né? E do ponto de vista técnico, como é que o senhor enxerga essa evolução técnica desde aquele taekwondo dos anos 70 ao colete eletrônico? Então, aí eu acho que existe muita confusão, entendeu? Por exemplo, o taekwondo, na realidade, ele nunca parou de evoluir. Se tem um esporte que tem evolução constante, é o taekwondo. Agora, essa evolução não é uma estrada reta. Ela tem altos e baixos. Então, nos anos 70, você tinha um taekwondo de força, como eu descrevi aqui, né? Um chutava de um lado, outro do outro, e quem acertasse e aguentasse mais pancada... Roleta russa, quase. É isso mesmo, né? Contava muito a força que você tinha no teu bloqueio, a tua capacidade de absorver impacto e tal. Nos anos 80, o taekwondo ficou muito explosivo, o taekwondo de muita velocidade, a parte técnica evoluiu muito, a biomecânica do movimento, principalmente na Coreia, e o taekwondo ficou muito dinâmico, então você tinha aquela troca incessante de chute. Isso vai atingir o seu limite nos anos 90, onde diminui até a quantidade de chute no rosto, porque se lutava com muita velocidade, então era muito bandal, titiagui, dubal, muito rápido. Muita movimentação também, né? Muito step, né? Que atletas a luta acontecia com o advento do colete eletrônico, muda totalmente, porque você não precisa ter mais potência no chute. Você precisa pressionar o colete adversário, pressionar o capacete adversário. Então, quando eu chuto com o meu pé saindo do chão e batendo, ele tem uma potência. Quando o meu pé já é no ar, já está no ar, você mantém a perna no ar porque fica mais fácil de você tocar o colete e fica mais fácil de você bloquear o movimento adversário. Você perde potência. O chute não está mais saindo lá de trás com toda a força. Ele está saindo curtinho. Às vezes só o movimento da perna mesmo. A coxa está imóvel. Então você perde muita potência, você perde muito dinâmica, porque quando você fica com o pé no ar, você não consegue se movimentar tão rapidamente. Mas a luta, do ponto de vista da justiça, da arbitragem, fica muito mais clara. Porque antes do colete eletrônico, era muito subjetivo. O olho humano tem dificuldade de acompanhar a velocidade de um titiagui. Um atleta se movimentava para frente numa velocidade incrível e o outro batia titiagui e o árbitro anotava ponto quando às vezes não era. E vários golpes por segundo, muitas vezes, né? E agora, eu acredito que esteja mais justo, até que na Olimpíada teve campeão olímpico do Azerbaijão, da Jordânia, de países que antes você não imaginava ter tanta chance. Claro. Apesar que o menino lá da Jordânia foi uma coisa assim
fenomenal. Mas de um modo geral, você tem, né, tirando da Olimpíada, a arbitragem ficou muito mais justa, muito mais imparcial, é eletrônica. Sim. Né, o colete eletrônico, ele não sabe quem está chutando, se é de um país politicamente forte, rico. O colete eletrônico não sabe, olha, quem está chutando é o campeão olímpico ou é o azarão. Agora, o que eu acho é que quanto mais tempo a gente tiver de colete olímpico, mais a gente vai voltar a ter um taekwondo bonito. No começo, todo mundo quer ganhar, ninguém está preocupado com beleza. Só se preocupa com a eficiência. Com o tempo, outros chutes estão se desenvolvendo. Por exemplo, a mudança das regras ajudou muito. Por exemplo, o fato de com um chute giratório na cabeça você marcar 5 pontos fez com que os atletas do mundo todo treinem chute no rosto. Então, você não tem nas competições atuais potência, mas você tem muito chute na cabeça, mais do que tinha há 4 anos atrás. Sim. Isso é uma tendência. Pode ser que daqui a alguns anos você tenha mais chutes, pode ser que mude a regra, que está muito fácil hoje fazer ponto de soco, então todo mundo soca. Mas nada impede que daqui a pouco eles, só pode contar um ponto de soco por round. Então que você volte a dar mais chute, menos soco. Uma coisa nova para mim foi nesses últimos anos, de 4 anos para cá, eu sempre, desde os anos 90, dava muito seminário de taekwondo, né? De treinamento, de técnica. Então eu viajei o Brasil todo dando seminário e fui para alguns países fora do Brasil também dar seminário, pelo Comitê Olímpico Internacional, inclusive. Mas de 4 anos para cá, quando eu montei a minha nova equipe, começaram a surgir oportunidades de dar palestra motivacional ou falando sobre a minha vivência e sobre o taekwondo, sobre a vivência dos atletas para empresas. O auge, a palestra talvez mais importante que eu tenha dado foi na Casa do Saber, em São Paulo, que é um lugar muito requisitado, onde muita gente famosa, artistas, esportistas, foram dar palestras, e eu fui chamado para dar uma palestra na Casa do Saber para presidentes de empresas, de CEOs, ou CEOs, né? E foi uma experiência muito bacana, para a qual eu tive que me preparar muito e aprendi muito, e que tem um retorno, né? Porque você aprende também, e eu espero, com essa nova atividade, trazer mais elementos para a minha carreira de técnico, para que eu possa trazer coisas novas na gestão, na planificação, no treinamento e na orientação dos atletas. Eu sou professor da área de negócios aqui em Pernambuco, em MBAs, em curso de formação de executivos, e eu sou um crítico ferrenho desse movimento de coach que tem por aí. Porque eu digo, o coach de verdade, vocês não sabem o que é. O coach de verdade é um cara como o senhor, o mestre Carlos Negrão, que tem 30, 40 anos de experiência na área, infinitas viagens e experiências e tudo, e tem muita coisa para ensinar, não só para quem é da área do esporte, mas para qualquer área que envolva pessoas. O que eu mais aprendi até agora aqui foi que o jogo do esporte, ou seja qual for, ele envolve pessoas diferentes e a mente. Então, acho que ninguém melhor que um coach de verdade para dizer isso. Fico feliz que o senhor esteja passando por essa nova etapa, essa nova fase de aprendizado, que a gente sempre tem essa chance de Léo, novas formas, né? Eu tive 3 experiências marcantes, mas para ficar em uma delas, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma profissional que trabalha com gestão de pessoas, ela me procurou, ela já tinha assistido uma palestra minha nesse sentido, né? E ela me procurou e falou, olha, mestre Carlos Negrão, eu estou trabalhando onde a gente está tendo muito problema de relacionamento.
entre funcionários e diretores, supervisores, geral, ninguém se dá com ninguém. Então, eu propus para o presidente e para a diretoria trazê-los aqui no NAR, Núcleo de Alto Rendimento, assistir uma palestra com você e, mais do que isso, fazer uma vivência. Eles vão todos por Dobô e fazer um treino. Vão passar legal. Vão passar um dia todo aqui com você no NAR. E vamos ver o que vai gerar disso. E ela mais ou menos contou para mim quais eram os problemas, né? E a gente fez isso, Léo. E foi fantástico. Fantástico, cara, porque na palestra eu me lembro que algumas pessoas, uma pergunta constante. Então os funcionários falavam: professor Carlos Negrão, quando um atleta perde a luta, de quem é a culpa? São muitas variáveis, né? Obviamente, eu entendia que eles estavam querendo dizer: a culpa é do funcionário, por que o meu diretor põe a culpa em mim se eu não atinjo uma meta? E eu falava para eles: olha, em primeiro lugar, quando a gente perde uma luta, não existe culpa. Existe responsabilidade. E o que eu quero dizer para vocês é que todas as lutas que os meus atletas ganharam, eu me orgulho de ter colaborado para a vitória deles. E todas as lutas que os meus atletas perderam, eu tenho responsabilidade nessa derrota, porque fui eu que os treinei, fui eu que os orientei. Se eles não conseguiram fazer, foi porque eu orientei errado, porque eles não entenderam a minha orientação e fizeram errado, ou porque nós não treinamos. De todo jeito, a responsabilidade é de todos, não é só do atleta. E eu via que eles curtiram muito isso, porque parece que no banco existia assim: se a coisa dava certo, mérito para o diretor; se a coisa dava errado, culpa de quem executou. Culpa do funcionário, né? E você, como técnico, com certeza sabe avaliar isso muito bem, né? Bom. Mestre, então, agora chega um momento que algumas pessoas têm essa chance por merecimento, né, por mérito, que eu posso te dizer que você é uma lenda viva do Taekwondo. E que nós criamos a medalha, essa medalha está sendo confeccionada porque ela é muito complexa, ela é muito bonita também, algo que nós fizemos para que ficasse marcante. A gente sabe que muitas vezes, na maioria delas, o técnico ele não é premiado quando o seu atleta é campeão. E então ela serve para mostrar que nós, taekwondistas do Brasil, eu não só por ser empresário da área, mas também ser um mestre de taekwondo, já ter sido técnico, atleta, eu falo em nome de todos eles, que nós reconhecemos todo o seu esforço, desde cedo aí que a gente vai percebendo. Eu também não sabia que Pernambuco tinha muito a ver com a tua história, e aqui nós somos muito bairristas, né? Nosso país é Pernambuco, você já deve conhecer bem essa característica de quem é daqui. E fico feliz por isso e digo que você é mais uma das lendas que nós estamos entrevistando. Agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, sua colaboração, participar dessa entrevista e dizer que eu tenho certeza e total certeza que a tua história ela vai inspirar muita gente. Também sei que você está nessa posição de técnico, de head coach durante tantos anos. Muitas ações que a gente toma, elas são aprovadas e outras são reprovadas. Mas se tem uma coisa que eu percebo, o que conta é a nossa história como um todo. E aí eu posso te dizer que é com muito orgulho que te digo que você é uma lenda do Taekwondo. Olha, eu agradeço muito e, para ser sincero, sempre quando eu recebo um elogio como esse, que é um elogio maior, né, ao ponto de lenda, eu preciso frisar que tudo que eu consegui com a ajuda de muitas pessoas, inúmeras, que eu não poderia citar porque a gente ficaria aqui... De tanta gente, né? Desde os meus primeiros mestres, que alguns eu citei, como o mestre Yojun, o mestre Yu, pessoas que contribuíram demais, com os meus atletas que foram sensacionais, entendeu? Às vezes me carregaram,
né? Quando eu estava desanimado, eles mesmos me animavam. E não dá para citar um também, porque é injusto. E pessoas como você, que nem são próximas a mim, mas que acabam tomando atitude. Enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que teria que ter uma explicação muito maior, né? Até espiritual, porque às vezes vem num momento que a gente está um pouquinho desanimado e vem pessoas como você, com um novo olhar, com um novo, e acabam enchendo a nossa autoestima, nos empolgando, valorizando, e eu acho que esse trabalho teu é sensacional. Então, qualquer elogio que venha para mim, eu quero distribuir com um número muito grande de pessoas que eu não poderia citar o nome aqui. Tá? Muito bem, mestre. E o importante é o desenvolvimento do nosso esporte, do nosso país. A gente colabora como pode.